Oi, gente! Estou aqui com essa doutora maravilhosa, Bruna Cunha. O lipedema, ele é uma doença genética, gente, porque minha preocupação. Eu tenho uma filha, e aí eu vim aqui na consulta, minha filha do meu lado. Eu só olhei assim e falei, a Aurora vai ter lipedema também? Tipo, a mãe preocupada, né? Eu posso ter, não tem problema, eu sofro a vida inteira, eu treino, tá tudo certo. Minha filha não tem, eu tô tranquila. Então explica pra gente essa questão genética. Tem um componente genético dentro do lipedema, sim, tá? Então, o lipedema, ele tem uma hereditariedade, uma genética que conta muito. Mas, ele tem que ter fatores externos para poder se manifestar, tá? Então, é uma pergunta que fazem muito. Ah, minha mãe tem, meu pai... Minha mãe, né? Minha tia tem, minha irmã tem, eu vou ter lipedema também? Não sabemos. Tem maior chance. Então, essa parte genética, ela é muito, muito forte para predisposição, para a chance de desenvolver, tá? Mas ela não necessariamente é determinante. Então, não quer dizer que porque você tem, a Aurora vai ter. Mas, se ela não cuidar da saúde, se ela tiver uma vida desregrada, se ela tiver estresses metabólicos muito importantes ao longo da vida, e aí por isso que a gente ainda define que lipedema ela tem uma maior chance de acontecer em algumas fases da vida, se ela tiver esses estresses metabólicos, a gente acaba tendo uma maior chance de desenvolver o lipedema mesmo, e aí tudo bem, a gente cuida se aparecer. Mas se a gente tiver uma vida muito saudável, se alimentar bem, treinar bem, a chance é menor. Quer dizer que não vai aparecer? A gente não sabe. Ninguém sabe. Gente, assim, só pra gente contextualizar, o que seria o estresse metabólico? Bora contextualizar. Falei né? Porque a doutora falando, eu tô aqui olhando, acho que ela não tá vendo as interrogações, né? Que apareceu na minha cabeça. Eu ainda falei pra ele agora, falei, se eu falar muito termo técnico, eu quase nunca falo, mas se eu falar, você me puxa. O que seriam estresses metabólicos? Momentos da vida onde a gente tem o nosso organismo sendo levado ao extremo por algum motivo, normalmente não saudável, tá? Mas por que eu falei normalmente? Porque existem 3 fases da vida da mulher, por exemplo, que ela tem uma maior chance de ter lipedema. De desenvolver, de iniciar o lipedema. Quando ela menstrua a primeira vez, no começo daquele período de puberdade, que aí muda muito a oscilação hormonal, muda muito a alimentação, junta com uma fase da vida onde muda o período da escola, muda o jeito de se relacionar com o povo na escola, tem toda aquela parte de integração social. Isso é um estresse, não só psicológico, mas metabólico. Muda alguma coisa muito importante no metabolismo. Quando a gente passa por um processo de gravidez, então na gravidez a gente tem uma mudança hormonal gigantesca, a gente tem todos fatores que podem agravar ali a chance de você ter o lipedema. E na menopausa também, que a gente já tem esse outro estresse metabólico que é clássico da vida da mulher. Mas no seu caso, por exemplo, a gente tem muito mais uma relação de estresse metabólico quando você saiu de uma rotina muito comum que você tinha e ganhou um peso muito grande. E aí quando a gente pensa em ganhar peso muito rápido e de uma forma muito intensa, a gente está pensando em gordura que foi acumulada muito rápido em vários locais do corpo. Gordura por si só, ela não é, na maioria das vezes, ela não é uma coisa boa. Então a gente tem aquela gordura normal que deve estar no nosso corpo mesmo para produzir hormônio, mas gordura em excesso é sempre ruim, que a gente traz mais inflamação. Então hoje a gente já tem mais tranquilidade de falar, por exemplo, que obesidade é uma doença e que a gente precisa tratar, né? Tanto que lipedema é uma doença, a gente precisa tratar. Quando a gente tem um ganho muito excessivo, tem essa gordura acontecendo, maior chance da gente desenvolver lipedema. Ou, por exemplo, se teve uma internação muito longa, algum acidente, mudou muita coisa dentro do nosso metabolismo ali, aumenta a chance da gente desenvolver o lipedema. Certo. É uma doença feminina? Predominantemente feminina. Então, como ela tem uma influência muito importante de hormônios femininos, e hoje a gente já tem muito embasamento, e isso é muito legal da gente falar também, que o lipedema ele tem pouco estudo só com o lipedema, justamente por ele ter sido só considerado doença independente depois de 2019. Então tudo que a gente vê tá meio que indo junto com a gente tratando. A gente vai vendo o que está acontecendo e extrapola de estudos anteriores que pegavam outras áreas também. O que acontece? Existem homens descritos na literatura, tenho inclusive pacientes masculinos que têm lipedema.
Mas isso é, assim, uma quantidade infinitamente menor do que a quantidade de mulheres. E normalmente está associada a um distúrbio na produção hormonal de hormônios femininos no corpo masculino. Que todos nós produzimos hormônios considerados masculinos e femininos, né? Mas aí a gente tem um balanço entre eles. Quando no homem essa parte de estrogênio fica muito bagunçada, a própria progesterona, mas estrogênio muito mais, a gente tem uma chance muito maior de desenvolver. Mas é raro. É raro. Eu até postei esses dias um meu antes e depois, né? É como se fosse um lipedema controlado. E aí eu recebi muita mensagem assim: uai, Nicole, você ainda tem lipedema? É porque o antes e o depois é uma mudança assim, tipo, louca. E aí, uai, mas se você já tá com este corpo, como que você ainda tem lipedema? Então vamos à pergunta: lipedema tem cura? Não, lipedema não tem cura, Ni. Lipedema tem controle. É uma doença crônica inflamatória que ela controla muito bem. Mas não necessariamente a gente consegue alcançar a cura. Não quer dizer que a gente não fique com remissão da doença. O que seria isso? Ela super controlada, vivendo super bem, e a gente consegue alcançar inclusive o corpo estético dos sonhos, porque isso é uma batalha dentro da medicina. O que a gente vai entregar para quem tem lipedema? É só a resolução dos sintomas? Ou a gente vai melhorar a parte estética também? Eu sou da seguinte opinião: a gente trata tudo. Eu não tenho essa de, vamos tratar só dor e se não tiver dor tá tudo bem, você tá ótimo. Não, você não tá satisfeita com a perna, vamos resolver. Se é possível e tá alinhado dentro de um processo de não tem nenhuma distorção de imagem, você não tá vendo coisa que não existe, super dá pra resolver, sabe? Então assim, eu sou da linha de que a gente consegue resolver super bem todos esses pontos. Não tem cura, mas a gente controla e consegue resultados incríveis. E nisso a gente já entra nos estágios do lipedema. Por quê? Quando eu tenho fotos antigas minhas, a gente percebe que eu tava ali no estágio mais avançado. Mas com tratamento, sem ser tratamento, eu cheguei em estágio bem mais tranquilo. Então, fala pra gente um pouquinho sobre esses estágios. O lipedema, ele tem classificações, tá? Então hoje a gente classifica em grau e estágio. O que é o grau? Normalmente a gente fala de grau sobre a localização de onde está aquela gordura doente com alteração da parte circulatória e da parte linfática. Então esse é o ponto que a gente tem que entender. A gente tem os graus, a gente pode até deixar aqui a figura para não ficar muito, né, no imaginário. A gente tem quando a localização é só na região de quadril, quando a gente pega de quadril até o joelho, quando a gente pega a perna toda, quando a gente pega só a panturrilha, então tem gente que tem lipedema só do joelho para baixo, tá? Quando a gente pega braço, então são estágios de lipedema, são graus de lipedema diferentes. Quando a gente fala de estágio, aí a gente está falando de desenvolvimento da doença, de como ela está se manifestando. Então o estágio hoje ele é classificado até estágio 3 pela maioria dos consensos. Tem vários estudos mais recentes que mostram a possibilidade de estágio 4 e eu concordo com ele, tá? Então a gente tem essa evolução onde a gente classifica como que tá os sintomas. Então tem alguns sintomas que a gente pode até citar depois, que são importantes no lipedema. Não só os sintomas, como que tá a conformação da gordura naquele local. Então, como que ela está inflamada? Como que está a fibrose dessa gordura? Como que está toda essa estrutura de edema daquela região? A gente consegue classificar em estágios. Então, quando a gente vê as fotos, é óbvio que seria mais interessante se tivesse palpado naquela época, mas você estava ali no estágio 2 do lipedema, tá? E hoje você tem o estágio 1 de lipedema, que é um estágio um pouco mais tranquilo da gente conseguir resultados. Por quê? Porque vai muito mais para um resultado estético do que só para o resultado de muita dor, muito desconforto, que também pode ter no estágio 1, mas é bem menos intenso. No estágio 2, a gente já tem uma congestão muito maior, que é aquele excesso da gordura meio dolorosa, meio doída, o excesso de líquido muito, muito grande. Então aí no estágio 2 a gente já tem isso. E no estágio 3 a gente já tem nódulos ali muito maiores, que aí são muito mais difíceis da gente resolver só com procedimentos dentro do consultório e com atividade física. Aí são esses casos que a gente já encaminha para um acompanhamento conjunto para programar uma cirurgia. Mas é de estágio 3 para cima. Estágio 2, que é onde a maioria de nós estamos, e estágio 1, que algumas abençoadas estão, é mais fácil a gente conseguir resolver no consultório.
Bru, se eu tenho perna grossa, eu obrigatoriamente tenho lipedema? Não, e graças a Deus não. Eu falo, gente, assim, ter um diagnóstico de lipedema é libertador para quem tem lipedema e sofreu a vida inteira com lipedema e tentou resolver ali muito e fez dieta e treinou muito bem e suplementou e não sabia que era lipedema. Na hora que tem o diagnóstico, a gente muda a forma de tratar. Direciona. Então, exato, então a gente consegue resultados muito mais interessantes. Mas hoje, dentro do consultório, eu falo muito mais não é lipedema do que é lipedema, entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente tem, principalmente agora, porque o pessoal tá mais curioso para entender como que funciona, tá mais conhecendo a doença, então se autodiagnostique, que é um diagnóstico de verdade, mas quem tem perna grossa, às vezes só tem perna grossa mesmo, ou por estrutura de corpo mesmo, então por conformação muscular, de quadril, estrutura óssea e acúmulo de gordura predominante naquele membro, naquela parte do corpo. E às vezes ela só tem uma celulite mais inflamada, né, uma lipodistrofia mais inflamada, que graças a Deus é mais fácil de tratar, né? É mais tranquilo de tratar e a gente consegue resolver melhor. E para quem realmente tem lipedema, fala um pouquinho dos principais sintomas. Tá. Então vamos organizar aqui a cabeça, porque não necessariamente a gente precisa ter todos. Sim. E isso é muito importante. E eu vou dar um exemplo, porque eu tenho lipedema, mas os principais sintomas que se fala, eu não tenho. Acho que foi até por isso que você ficou tão reticente no começo, né? Sim. Então, tipo, não tenho, não é. Porque, e é comum mesmo, a gente fica, o que a gente mais escuta na internet, que lipedema dá muita dor, que lipedema dá um inchaço muito absurdo, Fica manchado. Fica muito roxo, muito manchado. Então, esses são sintomas que realmente são sintomas mais predominantes do lipedema. Então, a dor naquela gordura, a dor naquele membro, ela realmente é um dos sintomas mais preocupantes e que mais aparecem, o mais comum. A gente tem essa fragilidade capilar. Então, quando a gente vê vasinhos formando com mais facilidade, roxos acontecendo com mais facilidade, às vezes só encosta e já fica roxo, isso é um outro sintoma. Aquele inchaço nas pernas, que às vezes todos os dias a gente incha, mas incha só até o tornozelo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Quando incha do tornozelo para baixo junto e une o pé com a perna, normalmente não é lipedema, tá? Pode ter junto, mas aí a gente já tem que pensar mais numa doença ali linfática, numa doença do sistema de circulação linfático mesmo, tá? Então tem esse inchaço, mas esse inchaço normalmente ele pode acontecer no pé, mas ele faz aquele desenho no tornozelo e depois vai pro pé. É raro, mas acontece também. Mais comum ser mais sequinho o pé e a mão e o resto ficar muito mais inchado. Além das dores, a gente tem que ter, e aí isso é obrigatório ali no lipedema, ter o processo de fibrose, que é basicamente o que a gente encontrou em você. Então a gente vê ali uma gordura que não resolve, que tem uma dificuldade gigantesca da gente acabar com aquela gordura, de diminuir os furinhos naquela região, que são as retrações que a pele faz. Por quê? Porque a gente tem uma fibrose muito importante acompanhando aquela gordura, que não deixa chegar o oxigênio do jeito que deveria, não deixa drenar do jeito que deveria, e aí fica se retroalimentando ali, então ao redor fica produzindo mais coisa inflamatória e piorando aquela região, entendeu? Sim. Então acho que foram quase todos aqui sintomas, mas é mais ou menos isso. Sim. Se não tem cura... Sem controle. Sem controle, a gente resolve. Quais seriam assim os principais fatores e formas da gente controlar esse lipedema? Eu gosto de falar em pilares e eu sei que você também gosta bastante, né, Nick? Então eu acho que existem alguns pilares muito bem definidos no tratamento do lipedema e precisa estar com eles alinhados. Então, treino é fundamental. E o tema polêmico... Tem a pergunta, professora? Eu tenho a pergunta, professora. Só devo fazer hidroginástica? A gente vai falar. E é um tema polêmico, gente. O que eu escuto, e eu acho que você deve estar escutando isso horrores agora também. O treino é um pilar fundamental. Acho que a gente tem que falar sobre isso. Uhum. A alimentação vai ser fundamental. Uhum. Então, tudo que a gente consegue melhorar a inflamação crônica do nosso corpo, a inflamação que acontece por questões externas e alimentação, a gente precisa melhorar no lipedema.
precisamos entender se precisa suplementar, se está com alguma deficiência de nutriente, de vitamina, se tem antioxidante na nossa alimentação, porque às vezes a gente faz uma alimentação muito, muito boa, e aí pelo estresse do dia a dia, a gente acaba consumindo esses nutrientes e precisa suplementar de alguma forma, né? Então, suplementação é muito importante. E outro ponto que acaba sendo polêmico é água. Então, assim, eu já ouvi, não é incomum chegar paciente falando assim, eu vi na internet que quem tem lipedema, porque incha muito, não pode tomar água. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Desvê, dessegue, para com isso, pelo amor de Deus. Água é fundamental. E aí, no lipedema, a gente usa uma estratégia até um pouquinho mais agressiva. Então, a gente tem ali a base de quantidade de água que a gente pede para tomar por quilo de peso. E no lipedema, a gente consegue jogar um tiquinho a mais para conseguir resultados mais interessantes e botar esse sistema linfático para trabalhar. Sim. Bro, interessante. Eu vou tocar nesse assunto porque eu fiquei em choque quando ela falou que tem até roupa específico para quem tem lipedema. Fala só um pouquinho sobre isso. Vou dar uma pincelada e a gente desenvolve isso ao longo do nosso tempo junto, que vai ser maravilhoso. Existe uma necessidade da gente melhorar a compressão e a forma como a gente está fazendo esse retorno ali nas pernas, essa drenagem das pernas e proteger para quem tem dor, né? Então toda a compressão que a gente conseguir fazer de certa forma vai ajudar nesse processo, e existe a necessidade de não ter costura, da linha não ser ali uma linha que vai machucar a perna do paciente, que ele já tem essa tendência de marcar um pouquinho mais. Então, para mim, é muito importante que a gente conheça as roupas, as marcas que têm um pouquinho mais que trabalham para quem tem lipedema e que tem essa preocupação com o tecido, com a forma de compressão, para a gente conseguir resultados até melhores. E aí, para treinar, tem umas que são maravilhosas. Pegando o gancho, marcas de roupas e suplementação. Estamos abertas a parcerias. Mas, vamos lá. Eu só quero dar uma ênfase para a parte do treino. Porque foi criado uma nuvem preta de informação para as pessoas no direcionamento do treino. Por quê? A gente já viu aí várias reportagens falando que quem tem lipedema deve fazer hidroginástica ou que não deve fazer exercício que tem impacto. Então, de certa forma, quem tá dando essa informação tá generalizando a doença e dando um direcionamento errado para as pessoas, né? Eu acho assim, individualização é a chave do sucesso. É entender em que fase do lipedema essa pessoa que tá, em que estágio, como que tá a saúde dela no geral. Claro, se é uma paciente que já tem o sobrepeso, já tem uma obesidade associada, isso é bem importante, associada ao lipedema, sente muita dor, muita limitação, nunca treinou na vida, a gente não vai começar indicando coisas que tenham muito impacto, que é o famoso mito da corrida, a gente não vai começar por esse lado. Mas é muito legal a gente entender que tudo que é mais metabólico, que melhora no local, tanto a musculatura quanto a circulação e a parte de remodelar ali aquela fibrose, a gente vai conseguir resultados mais interessantes. Então hoje, o que a gente vê na prática é que treinos muito bem feitos, principalmente mais metabólicos, com essa parte de musculação e de hipertrofia, tem resultados muito mais interessantes. Então, é o negócio de entender em que fase que a gente tá e parar de generalizar para todo mundo. Porque o que eu vi eram mulheres que têm lipedema, que já tinham ali um corpo bem legal. Exemplo, você chega no meu consultório e aí eu olhar para você e falar, então, Nicole, você vai ter que parar de fazer tudo que você tá fazendo e fazer hidroginástica. Aí é loucura, entendeu? Aí acabou o nosso tratamento. É isso. Então, esse é o ponto, assim, entender para quem que a gente tá orientando, quem que a gente tá orientando, e trabalhar em cima das limitações de cada um, tá? Mas não existe contraindicação de jeito nenhum, não piora a dor, não piora, é tudo dosado do jeito certo. A gente não vai mandar ninguém também começar a correr numa maratona. É aos pouquinhos, entendeu? Então, assim, eu acho só importante a gente reforçar isso, porque a minha metodologia era uma metodologia de treinos metabólicos. Então, eu venho há anos me tratando sem saber que eu tinha lipedema ou que eu precisaria ser tratada. Mas depois de ter o diagnóstico, olha a importância que a gente conseguiu olhar para a minha estrutura de treino e entender que aquele treino metabólico ele poderia ser ainda melhor utilizado. Exatamente. Então hoje nós estamos fazendo testes, né,
de treinos metabólicos, mas que a gente isola a musculatura. Então a gente chega em uma eficiência ainda maior fazendo esse isolamento, principalmente das áreas que eu tenho o lipedema, né? Então, ai, gente. E aí eu já tô sabendo que eu vou ter que treinar braço também com essa pessoa aqui, ó. Porque assim, o lipedema ele vem muito forte na perna, na panturrilha, mas ele também pode ter em braço. No braço. Não é meu caso, mas mesmo assim eu tô desenvolvendo os treinos para braço porque vai ser necessário e já tenho minha cobaia, graças a Deus. Gente, espero que tenhamos respondido a maioria das dúvidas e dado um direcionamento ainda melhor para vocês. Vamos... Agora isso aqui só tá começando. Agora vocês esquecem. Se vocês não estavam ouvindo sobre lipedema, vocês começaram a ouvir. E eu acho que o importante é ouvindo com direcionamento e de quem entende de verdade sobre o lipedema e tá aqui para ajudar. Bruna é especialista nisso há alguns anos. Melhor ainda é quando você está falando com pessoas que têm essa doença. Então vocês estão falando com duas pessoas que têm essa doença. E que nós iremos abordar esse assunto aí por muito mais tempo. Mas caso você queira um treino personalizado para isso, você tem a quem recorrer. E se você precisar de uma consulta, que com certeza você precisa, estamos aqui. Você também tem a quem recorrer, tá bom? Então um beijo e até a próxima. Eu amei, Nicole, eu amei. Fiquem à vontade para fazer perguntas e a gente vai respondendo depois também, né? No decorrer do tempo aí, a gente vai respondendo. Amei. Um beijo. Adorei. Fazemos.